meus queridos, amados amigos, irmãos, do Facebook, do Instagram, do YouTube, do TikTok, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo. Ultimamente eu tenho começado primeiro com versículos bíblicos que eu deixo no TikTok também. Eu deixo digitado no Messenger. Hoje é 1 Reis capítulo 8, versículo 6. Uma palavra que Salomão deixou escrito para nós. Salomão, pelo Espírito Santo, que disse essa palavra para nós, que diz: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel. Segundo tudo o que disse, nenhuma só palavra, uma palavra caiu das suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. 1 Reis capítulo 8, versículo 6. Bendito é o Senhor pelas bênçãos que Ele nos dá, por nos assentar na terra, abrir portas para nós, nos dar saúde, nos dar força. Bendito é o Senhor por todas as promessas que Ele fez na Bíblia. Está escrito na Bíblia, se cumprir na minha vida e na tua vida. Abrir portas da saúde, restaurar lares, dar-nos vitória, luta contra os nossos inimigos. Inimigo que eu falo não são inimigos da carne, pessoas que dizem nossos inimigos, mas inimigos espirituais, os inimigos das trevas, as trevas inimigos da luz. Então aqui ele está bem dizendo ao Senhor, porque deu paz no reinado dele, de Salomão, e porque a promessa que ele falou através de Moisés, toda se cumpriu na vida de Israel. Tirou da escravidão, passou por deserto 40 anos, fugindo, lutando contra as nações inimigas, tomando posse da bênção que é a terra prometida, né? Cada reinado que ele passava, Deus dava vitória para ele. E até que assentou ele na terra de Canaã, terra que manda leite e mel, a promessa que Deus fez a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quando diz que bendito é o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, cumprindo todas as boas palavras que falou através de Moisés, todas as palavras que Moisés falou, desde quando tirou ele do povo do Egito, até quando guiou a terra de Canaã. Moisés não entrou na terra prometida, mas a promessa se cumpriu. Então aqui nós temos que bendizer o Senhor por tudo que Ele fez na nossa vida, embora nós não merecemos. Agradecer pelo sacrifício do Filho unigênito, Jesus Cristo de Nazaré, além na cruz do Calvário, por amor a mim e a você. Devemos bendizer a Deus pelas lutas, pelo deserto, pelas dificuldades que passamos, na alegria, na tristeza. Em tudo nós devemos bendizer o Senhor, porque as palavras do Senhor têm se cumprido na nossa vida. E a maior profecia, a última que pode se cumprir, é a vinda do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda dele. Está próxima. A profecia de nos assentar na Nova Jerusalém, na Nova Canaã de Deus. Cidade que não foi preparada por mão de homem, mas o próprio Deus preparou. Promessa que nós temos do Senhor de reinar 1000 anos com Cristo, aqueles que estiverem preparados com o nome escrito no livro da vida. E todas essas palavras que tem na Bíblia, todas as promessas, elas dizem respeito também à nossa obediência, a nós nos prepararmos, não andar de qualquer maneira, andar como o mundo. É sempre rejeitando as coisas que o mundo nos oferece e abraçando as coisas de Deus. Essas promessas é através da obediência, através de obedecer os estatutos e os mandamentos do Senhor que está escrito na Bíblia. É através de nós orarmos e vigiarmos sem cessar. Essa é a palavra que fica no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. Agora nós passaremos para o vídeo do YouTube, do Instagram e do Face. Você que ainda não é inscrito no YouTube, se inscreva lá. No Face ele fica só
pedacinhos, talvez você nem alcança essa gravação, esse vídeo de Gênesis. Então se inscreva no YouTube, compartilhe, vamos divulgar esse trabalho. É para o reino de Deus, irmão, é uma obra missionária que nós estamos fazendo. Vamos começar assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pelo alimento, obrigado pelo calor, pela chuva, pelo sol. Obrigado pela cama que eu durmo, pelo teto que cobre do calor, do sol. Obrigado pela família que o Senhor me deu. Obrigado pelo ministério. E obrigado por ser Deus Santo e não desistir de nós pecadores. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. O que eu fiz, que eu posso fazer que desagradou o Senhor, perdoa. Eu sou um homem falho, eu sou pecador. Também eu peço perdão pelos da minha casa, pela minha parentela. Todos pecamos, Pai. E temos necessidade do Espírito Santo. Perdoa-nos em nome de Jesus. Pai, fala conosco hoje no livro da Gênesis, no capítulo 27. Não sei o que eu quero falar, nem o que eu quero ouvir, mas que teu Espírito venha falar conosco, Pai. Que nós estejamos preparados para receber a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, livro de Gênesis, capítulo 27, do versículo 1 até o 29, Isaac abençoa Jacó. Jacó era o segundo filho, né? Era o mais novo, né? Mas Isaac e Rebeca. A palavra diz que Isaac amava mais a Jacó e Rebeca a Esaú, quer dizer, Rebeca amava a Jacó. Então, Isaac já na sua velhice, já não enxergava mais, talvez estava debilitado as forças. Ele pede a Esaú que faça um guisado, uma sopa, um alimento, um cabrito, uma caça, para ele abençoar a Esaú. Aí nós vemos onde começa os ardis de Satanás trabalhar e as brechas que nós deixamos. Rebeca não vigiou, ela ficou escutando, talvez atrás da porta, sei lá. Ela ficou escutando e falou para Jacó: vai lá no rebanho, mata, pega 2 cabritos novos para fazer um guisado para seu pai, para ele te abençoar. Ela conta a história para Jacó. E Jacó, induzido pela mãe, também Jacó não vigiou, né? Ele podia muito bem não fazer, mas a usura, a ganância, falou mais alto. E também o propósito de Deus, né? Então Jacó vai e faz igual como a mãe mandou. Só que Esaú era peludo, Isaac, e Jacó era liso, não tinha pelo no corpo. Ele fala com a mãe e ela faz os artifícios para enganar Isaac. Ela pega os pelos do cabrito e coloca em volta da mão, do pescoço de Jacó. Como Isaac não enxergava, foi fácil enganá-lo. Muitas vezes nós deixamos enganar pelas tentações desse mundo, pelas oferendas, por tudo que o mundo nos oferece. Jacó, ele foi induzido a ser o líder da família, induzido pela sua mãe. Ela ofereceu aquilo que ela não podia oferecer. Jacó caiu na mão, mas teve um preço a pagar. O preço de Jacó foi para ele redimir do erro dele. Ele teve que ir à terra onde seus pais saíram e casar com 2 mulheres, foi enganado pelo seu próprio tio. Teve 10 filhos, 12 filhos, quer dizer. Então aí começa Jacó pagando, redimindo seus erros. Ele enganou, ele foi enganado. Ele foi perseguido por Labão até que Deus falou com Labão e ele não pôde fazer nada. Tudo isso aconteceu na vida de Jacó, nós veremos mais na frente, porque ele enganou seu pai, enganou seu irmão.
Aí nós podemos, quem lê assim, porque foi induzido pela mãe, foi. Onde as brechas que nós deixamos para o inimigo entrar na nossa vida. Onde a gente põe culpa em tudo, culpamos a Satanás, quando nós que deixamos a brecha. Se agora Deus, Isaac abençoe Jacó o melhor, ele abençoa Jacó para todo o melhor. Não sobrou nada para Esaú, ele vai andar sob o domínio do irmão. Deu para arrumar. O que vale é as bênçãos que nós recebemos através dos nossos pais, através da nossa conquista. Então, agora, Isaac come e abençoa Jacó. E no capítulo 29 diz: sirvam-te as nações, se encurvem a ele, seu Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja te abençoado, e bendito seja te abençoado. Então aqui, Isaac, com a autoridade que Deus deu a ele profetiza na vida de Jacó que aqueles que o amaldiçoaram seria maldito, e aqueles que abençoaram seria maldito. Essa é um ensinamento que deixa para nós usarmos com nossos filhos, com o nosso próximo. E muitas vezes nós, ao invés de abençoar, nós amaldiçoamos. Nós devemos amaldiçoar e não abençoar. Nós vamos escutar, entender, ler também na Bíblia essa parte, onde diz abençoe e não amaldiçoe. Então nós devemos entender que o que Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Isaac abençoou Jacó, ninguém poderia amaldiçoar, porque ele era bendito de Deus e bendito pelo seu pai. Versículo 30 ao 40, a bênção de Esaú. Agora Esaú chega com o alimento do seu pai preparado, e mal ele chega, mal o Jacó sai, Esaú chega. Agora ele descobre que foi enganado pelo seu irmão. É normal, irmão, quando a gente descobre que foi enganado por alguém, a ira vem. Né? O que vem no nosso coração é a vingança. A vingança não agrada o Senhor. Então, Jacó também foi abençoado. Mas ele iria viver debaixo do domínio de Jacó. Ele iria servir a Jacó. É como se fosse um servo. Ele não agradou daquela bênção. Aí o Satanás continua trabalhando. Né? Primeiro, Esaú desprezou sua primogenitura quando tocou por um prato de alimento. Agora ele é enganado por Jacó e sua mãe. Agora, as bênçãos que era para ser para Esaú, ficou para Jacó. Mas ele continuou. Isaac ainda abençoou seu filho Esaú. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaac, seu pai, veio Esaú então da sua casa. Fez também um guisado saboroso e o trouxe a seu pai, dizendo: levanta-te, meu pai, come esta casa de teu filho, para que me abençoe a tua alma. Disse Isaac, seu pai: quem és tu? E disse: eu sou teu filho, o primogênito, Esaú. Então aí Isaac estremece, ele descobre também que foi enganado pelo seu filho. Mas depois que abençoa, meu irmão, ninguém volta para trás, né? Ela pensa, continua. Agora Esaú ia viver do que sobrou, das bênçãos que sobrou de Jacó. Nós vamos ler na Bíblia, que ele ficou uma terra onde Esaú habitava, que o povo de Israel, quando voltou do Egito, não podia trocar. Foi dada a ele por Deus.
também foi abençoado. Tá? Não foi com a bênção que foi preparado por Deus. Aqui é a bênção de homem. Versículo 40. E pela sua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando libertares, então sacudirás o seu jugo, o teu pescoço. Aqui, esse versículo 40, diz que Esaú ia viver debaixo do jugo de Jacó, mas que ele ia ser liberto. Quando ele se libertasse, ele ia sacudir o jugo. Ia ser uma pessoa liberta daquela maldição, de viver do resto, de viver sendo praticamente escravo do seu irmão. Em tudo, Deus tem um propósito na nossa vida. E nós vemos que, eu creio, o povo fala muito, eu não sei se é por aí, que essas guerras que tem no Israel é devido a essa bênção. Uns falam que é por causa do pecado, né, de Abraão coabitar com Sarai ou com Agar. Outros falam que tem muitas conversas que só Deus pode esclarecer. Nós não sabemos. Outros falam que por causa do pecado de Judá, né, que coabitou com a sua nora. Então, o homem, ele fala muita coisa, ele maquina, mas ninguém sabe a verdade, só Deus. Mas que a guerra existe no Oriente, existe. E a palavra de Deus, ainda completando, diz que quando houver paz em Israel, está próximo. Então essa contenda entre o povo de Israel existe. Sempre existiu e eu creio que ainda vai existir. Não sei, só Deus sabe até quando. Agora, no versículo 41 até o 46, Esaú ameaça a Jacó. Esaú não ficou contente com a sua bênção, ele queria mais. Ganância, né? Hoje a gente, muito, né? Fica satisfeito com a bênção que seu pai lhe dá, com a mãe. Mas Esaú queria mais. Aí onde entra a ganância é onde existe a divisão na família. Onde existe guerra dentro de família. Família mesmo. Entre irmãos. Aqui nós vemos tudo ardido de Satanás e falta de vigilância do homem. Por causa do pecado, sabe aonde? Aquele pecado que Eva cometeu lá no paraíso, mas Adão. E aí vem esse bicho tentando destruir a família. É como se fosse um cupim, que quando entra na casa, ele vai entrando, até destruir tudo. Odiou Esaú Jacó por causa daquela bênção com que seu pai tinha abençoado. E Esaú disse assim ao coração: chegasse a uns dias do luto de meu pai, e matarei Jacó meu irmão. E essas palavras foram denunciadas a Rebeca. Agora é Rebeca mais uma vez. Agora eu já dou razão a Rebeca. O erro está feito. Agora Rebeca chama Isaac e fala que ela está triste por causa das mulheres que Esaú escolheu ali do povo da terra de Canaã, Moabitas. Agora o desejo de Esaú é matar Jacó. E quando Rebeca sabe que o desejo de Esaú de matar seu filho, seu irmão, aí ela manda que ele fuja para a terra de Padã Arã, para a casa de seu pai, e fique lá até que ela chame. Quantas famílias andam destruídas, irmão, por causa da ganância, por causa das mentiras, da soberba. Aqui é um escrito da Bíblia para nós refletirmos que não caiu na mesma armadilha que caiu Jacó, que caiu Rebeca.
Deus nos preparando para que nós venhamos vigiar, porque Ele tem amor a cada um de nós, antes pequenos, ricos e pobres. Agora o desejo de Esaú é matar seu irmão Jacó. Agora Deus prepara através de Rebeca também um lugar para ele fugir para a casa do seu irmão. Nessa fuga de Jacó, nós vamos ver amanhã ou depois, eu não sei que dia, mas nós veremos que ele vai ser enganado. Aí Jacó, através desse engano de Labão, ele começa a pagar seu erro. Ele começa a refletir o que ele fez de errado. Os nossos erros, irmão, ele tem essa consequência. Deus perdoa o nosso pecado, mas Ele nos isenta de erro. Nosso pecado perdoado é para a vida. Agora, Isaac vai ter que peregrinar. Isaac não, Jacó vai ter que peregrinar para reconhecer o erro que ele fez. Enganou, vai ser enganado. E lutar, ele vai ter que lutar por mulheres, pelas esposas, pelos filhos. Tudo, irmão, quando o adversário, nisso aqui, tudo que nós vemos, está o azar de Satanás. Por falta de vigilância, toma a brecha, como deixou. Então ele ofereceu tudo de bom para Jacó. Ele dá com uma mão, mas ele tira com as duas. Do jeito que ele deu, ele tentou tirar. Nessa leitura, nós vemos que ele tirou a paz da família, tirou a paz de Jacó. Jacó devia ser um homem pacífico, viver em paz, né? Agora, ele vive fugindo igual um bandido de seu próprio irmão, para reconhecer o seu erro. E através do reconhecimento do seu erro, Deus trabalhando na vida dele e ele ser escolhido para ser o povo de Deus. É o arrependimento, irmão. Isso nós veremos mais na frente. Não vai demorar muitos meses não, mas talvez amanhã a gente vê uma parte. Eu não tenho assim de cabeça como é que vai ser as gravações. Umas demoram, outras não. Nós vamos encerrar o livro de Gênesis antes de outros maiores. Então, essa é a palavra para hoje. Não engane para não ser enganado. Ame para ser amado. Não cobice o que é dos outros. Aí, em tudo isso que nós vemos hoje, fica os 10 mandamentos para nós. Então, a gente tem que obedecer os mandamentos do Senhor, os estatutos. Versículo 46. E disse Rebeca a Isaac: enfadado estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas dessa terra, para que me servirá a vida. Aqui a gente vê, talvez, Rebeca está sendo sincera com Isaac. Talvez para não falar para Isaac que estava correndo, estava na mente de Esaú matar Jacó. Aí ela vem mais um artigo, que com medo que Jacó casasse com mulheres da terra. Esaú já era casado com ela. Talvez ali tentando enganar Isaac para que ele mande Jacó os filhos de parente dele. Tudo isso, irmão, nós lemos, tem que meditar, porque com bastante atenção a gente vê onde a gente dá a brecha, Satanás entra. Onde nós mesmos fazemos o ninho para ele ficar, somos nós mesmos. Ele não para, ele quer te destruir, sua família, mas nós é que damos a brecha. Que Deus abençoe. O tempo está acabando. Vou fazer uma oração. Hoje não vai ter nem jeito de fazer oração, não, porque acabou já o vídeo. Um abraço. A última profecia está para se cumprir. Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.